Olá, pessoas. Sejam muito bem-vindas a esse canal, o Essencial Visível. Essa semana eu escutei uma pessoa falar numa conversa que mas filho de peixe, peixinho é. E eu gosto, desses ditados populares, porque os ditados populares, eles são pequenas frases que têm um ensinamento, um conhecimento, e vem passando de geração em geração, e às vezes na hora resume todo um contexto ou muitas coisas que a pessoa quer dizer. Ela diz usando um ditado popular. E esse ditado, eu fiquei pensando em algumas coisas que a gente pode aprender com ele e pode também ver e descobrir aqui no canal algumas coisas que estão ocultas nesse ditado. Filho de peixe, peixinho é. Pois bem, sabemos que esse ditado é dito popularmente com a intenção de que o filho parece com o pai, a ideia parece com o dono da ideia, o jeito de uma pessoa parece com o jeito da mãe ou o jeito do pai. Então, isso transmite assim uma semelhança para dizer que aquela pessoa veio dessa outra pessoa, que é uma coisa que a gente vê que é uma realidade da natureza. Porque um filho de peixe é um peixinho pequeno. Um filho de um gato é um gatinho. Um filho de um cachorro é um cachorrinho. E assim por diante. Aquele pequeno animal, que é o filho, ele tem as mesmas características do pai e da mãe. Se parece fisicamente e interiormente também com o pai e com a mãe. E isso faz com que as espécies possam crescer, multiplicar e continuar sendo as espécies que são. Porque o filho é parecido com o pai. Do ponto de vista individual, existe uma situação um pouco delicada nisso. Porque a gente sabe que com os seres humanos, mesmo o filho se parecendo com o pai, mas ele tem a própria individualidade. E se chega a um ponto de que acontece que muitas vezes o pai quer que o filho seja até igual a ele, o próprio filho às vezes deixa de ter uma identidade própria. Ele parece tanto com o pai que às vezes ele mesmo não sabe nem ser assim diferente do pai. Nesse aspecto, não é também uma coisa muito boa ser tão idêntico, ser tão semelhante a esse ponto. Porém, um outro aspecto que a gente pode ver é se o filho de peixe é peixinho, se o filho parece com o pai, com a mãe, ele também tem dentro de si, além das características físicas, as características emocionais, comportamentais do pai e da mãe. O que, por um lado, pode ser muito bom com as coisas boas que cada um, o pai e a mãe, tem e demonstram na sua prática, nas suas atitudes cotidianas. Por outro lado, algumas coisas que não são tão boas e às vezes o filho repete como um padrão, às vezes não é bom. Então, assim, nesse sentido, ser semelhante aos pais ou ao pai não é tão interessante. Então, são aspectos, que a gente pode olhar uma simples frase, um simples ditado. No aspecto sistêmico, nós sabemos que nós carregamos muitas coisas do nosso pai e da nossa mãe. E que a nossa vida atual, ela é composta dessas partes, do pai e da mãe. Tanto no aspecto comportamental, quanto no aspecto emocional. Então, ser semelhante é uma coisa muito boa, porque faz com que o semelhante se sinta participante, se sinta pertencente.
E esse pertencimento gera um engajamento, gera uma relação, e é uma das leis sistêmicas, né? O pertencimento. E a gente olhando para uma frase também semelhante a essa, que está na Bíblia, em Gênesis, né? Que diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Ora, vejam só, que esse ditado ele já vem desde o começo dos tempos. Então, nós somos semelhantes ao nosso Pai Criador, semelhante àquele que nos criou. Claro que é preciso que sejamos semelhantes, porque para entendermos que somos filhos de Deus, criados por Deus, precisamos nos sentir pertencentes a esse Deus, pertencentes a este que nos criou. Mas uma coisa bem interessante da gente notar e perceber é que essa semelhança ela está em todo o nosso ser. Desde a nossa forma física, que somos semelhantes ao primeiro homem, Adão, e a primeira mulher, Eva, e a nossa forma, a nossa essência espiritual, que também é do nosso Pai Criador. Então, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, nós somos semelhantes e idênticos ao nosso Pai. Idênticos no sentido espiritual e também no sentido material, enquanto aqui neste planeta. Se somos idênticos ao nosso Pai, temos também todas as suas qualidades na nossa essência, no nosso âmago, porque carregamos sempre o padrão, os princípios genéticos, hereditários, espirituais do nosso Pai maior também. Então isso nos transporta para uma compreensão mais elevada de nós mesmos, e também para um entendimento mais claro da nossa origem, da nossa essência, e um entendimento melhor da força também que está dentro de nós. Porque se somos feitos à imagem e semelhança de Deus, o Criador, então temos também as suas qualidades essenciais, as suas virtudes essenciais, e todas as coisas boas estão dentro da gente. Conforme Deus nos mostra através de sua criação, da natureza e de todas as coisas, então nós também temos esse potencial de criar junto com ele, ou co-criar, como muitos dizem, a nossa própria realidade. Porque temos as ferramentas, temos as virtudes e os princípios e também a condição, a força e a luz dentro de nós para que nós possamos fazer tudo aquilo que nós queremos fazer na nossa vida, para beneficiar nós mesmos e para beneficiar também todos aqueles que nós amamos e queremos ver bem. Então, de uma simples frase, né, um simples dito popular, né, filho de peixe, peixinho é, nós podemos ver, né, através dessas palavras, ou o que está oculto também no significado dessa frase, coisas boas e coisas que podem nos desenvolver como pessoas, nos desenvolver também espiritualmente e nos abrir uma porta de entendimento para aquilo que é importante a gente conhecer de nós mesmos. Então, se você gostou desse vídeo, dê o like, se inscreva no canal, compartilhe, divulgue com seus amigos, que em breve voltaremos com outros ditos populares, outras histórias, outros conhecimentos, e sempre buscando desvendar aquilo que está oculto nas coisas, contanto que isso nos desenvolva e nos faça crescer como seres humanos. Ok? Beleza? Tamo junto. Até a próxima. Tchau.